Ok, pessoal, aquele cafezinho fumegante. Vamos retomar a nossa viagem com fé em Deus, sob a proteção dele. Então esse é o posto de combustível São Francisco, aqui às margens da BR-116, quilômetro 33 norte. Portanto, estamos a pouco mais de 30 quilômetros da divisa com a Bahia. Aqui é Cachoeira do Pajeú. Nas Minas Gerais. Os cargueiros aí, possantes. Acredito que aqui é uma região de extração de eucaliptos. Eu vejo esses veículos trigeminados bastante aqui na região. Vamos lá, a divisa logo mais. Falando em divisa, aí no posto Fazão, em Divisa Alegre, vou completar o tanque. Tá meio, né? Rodei 450 quilômetros. Gosto de manter o tanque cheio. Esse meu veículo é um SW4 diesel, a capacidade do tanque, pelo que recordo, 80 litros. Dependendo do tipo de rodovia, ele faz de 10 a 12 quilômetros, né? Então aí tem uma autonomia aí de cerca de, seguramente, de 800, 900 quilômetros. Eu considero, por questões de segurança, eu considero 750. Mas nunca eu deixo chegar nessa condição de abaixo de um quarto de forma alguma, né? Normalmente meu padrão é o seguinte: eu aprendi isso em quase 40 anos de rodovia. Chegou meio, eu abasteço, porque você está sujeito a imprevistos e tal. Então, para você ter mais tranquilidade, é manter o carro com o tanque aí só numa situação pontual. Eu acho que quase rara um quarto de combustível no meu carro dá 20 litros, né? Roda bem, roda bastante, mas eu não arrisco. E outra coisa que a pessoa tem que ter cuidado, pessoal, é o seguinte: meu primeiro veículo foi em 1979, eu tinha 20 anos de idade. Portanto, já são mais de 40 anos que eu tenho carro, né? O que acontece? A indicação de painel, mesmo nos veículos mais modernos, né? Esse meu carro aqui é 2015, semi-novo, o carro tá bom ainda, né? Enfim, muito bom, né? Enfim, quem determina se o carro tá semi-novo não é exatamente o ano no qual foi fabricado, é o tipo de dono, né? O carro é dono, né? Esse meu carro é 2015, como eu disse, mas tem muitos SW4 diesel aí 2018, 2019 até 20 que eu não troco no meu. Então o carro é dono. Meu carro tá com 120 mil quilômetros. O carro diesel tá novíssimo, né? O que é que eu quero dizer? Meu carro não está marcando certinho a boia, né? Então ele marca um pouco a mais. Então isso já é um motivo de você ficar atento e não confiar na indicação aqui do painel. E a minha referência principal é a quilometragem.
como eu já conheço aqui a Rio Bahia, já passei dezenas de vezes, eu sei mais ou menos aí quais são os trechos nos quais o consumo aumenta, tal. Por exemplo, na Rio Bahia, entre Além Paraíba e Governador Valadares, como o trecho de rodovia está bem melhor do que esse daqui, não se compara, né? A pavimentação asfáltica foi refeita em uma grande extensão, ou seja, de Além Paraíba até Governador Valadares eu não vi um buraco, né? Na verdade eu até acessei Ipatinga um pouco antes, mas pelo menos de Além Paraíba até Caratinga, até Inhapim, ou seja, grande percurso, tranquilo, ou seja, ali meu carro fez ali 12,5 km muito bom. Então, para um carro diesel 4x4 pesado, é um SW4, né? Mesmo eu sozinho, mas enfim, é um carro pesado, né? Então 12 km está muito bom. O que é que eu quero dizer com isso? O fato do tanque ter a capacidade de 80 litros não me dá segurança, obviamente, para rodar os 800 km. Enfim, acredito que o máximo que eu rodei com esse carro, assim, preventivamente, foi 650 km. 650 km. Pessoal, esse tipo de situação aqui que eu sempre comento, ó, eu sou obrigado a deslocar-me um pouco para a esquerda, por quê? Porque o caminhoneiro aí, não é que ele está sendo irresponsável e falta de gentileza, é porque tem a calha, a canaleta de águas pluviais, ele não pode se aproximar muito, entendeu, pessoal? Todo respeito ali ao caminhoneiro, ele não estava deslocado para a esquerda porque é desatento ou mal educado, é porque, olha, esse carro aí, ó, as árvores, entendeu, pessoal? Então, o fato de ter faixa auxiliar não quer dizer que você está livre para transitar aqui na principal, porque os veículos largos, principalmente esse carro aí tem 3,20 aí, eles são obrigados, né, a deslocarem um pouco para a esquerda. Enfim, o fato de ter terceira faixa ou faixa auxiliar não quer dizer que a sua pista está livre, entendeu, pessoal? Tem que ter muita atenção. Essa placa aí é bastante conhecida, pessoal, bastante conhecida. Essa aqui é a frente. Nessa anterior tem Vitória da Conquista, 210 km. Essa placa que eu disse que é bastante conhecida, Vitória da Conquista, Jequié, Salvador. E conversando, eu acabei me distraindo um pouquinho ali, comentando sobre a faixa auxiliar e não comentei como sempre faço. Nós acabamos de passar o acesso à famosa BR-251, direção Montes Claros, né? Direção Triângulo Mineiro. É uma rodovia também importante. É rota de caminhões, é rota de cargas. Já passei nessa rodovia aí algumas vezes, né? Tanto no sentido Montes Claros, como no sentido contrário, Patos de Minas e tal. Não foram muitas vezes, acredito que passei nessa rodovia BR-251 somente umas 4 vezes. A primeira delas, acredito que em 2012. 2017 ou 2018, acho que 2 vezes. Não, eu acho que passei uma outra antes. Enfim, acho que só passei nessa rodovia BR-251 3 vezes. E depois, né, em direção a Berlândia, né, a BR-365 eu conheço relativamente bem, né. Até o trevão lá, o famoso trevão da BR-153 com a BR-365. Viagem que eu fiz para o Mato Grosso em 2021, passei lá indo e voltando, porque a partir de Tumbiara, na volta eu acessei Uberlândia para fazer uma visita ao amigo e tal, enfim, e depois voltei
pela mesma BR-365 em direção ao Trevão, a CC e a BR-153, depois a BR-60 em direção Aparecida de Goiânia, em direção Goiânia, Brasília. Pessoal, aqui limite de municípios: Cachoeira do Pajeú e Águas Vermelhas. É onde exatamente eu irei abastecer, aqui à frente em um dos postos Fazão. Nesse ponto que eu vou abastecer, é bem conhecido, já abasteci muitas vezes. Os postos estão instalados em ambos os lados da rodovia, tanto nessa direção aqui divisa com a Bahia, como no sentido inverso, entrando nas Minas Gerais. Foi exatamente nesse posto Fazão aqui à frente que eu abasteci em 2015, é isso? 2016. Acho que 2016. Estava um frio, 11 graus. Foi 2016. Junho, não lembro. Então é isso, pessoal. Continuamos na Rio Bahia, BR-116, ainda nas Minas Gerais. Limites geográficos de Águas Vermelhas. Ela mesma, Rio Bahia, BR-116, direção norte, bem pertinho da divisa com a Bahia. Vamos abastecer, completar o tanque. Em seguida, prosseguir a viagem. Rio Bahia sem caminhões não é Rio Bahia, né, pessoal? Vamos lá, posto Fazão. Bom dia, meu amigo. Já abasteci outras vezes aqui, eu me sinto bem na rede. Tudo bem? Como é seu nome? Gilvan.
Gilvan, eu gosto sempre de perguntar, porque não custa perguntar, né? Eu quero abastecer meu carro S10. Tá parado numa posição boa. E agora outra pergunta importante. Nesse ponto aqui dá para lavar os vidros? Tranquilo? Então seu nome? Gilvan. Gilvan, meu nome é seu Valdir. Vou puxar um pouquinho e parar, tá? Ok, pessoal, o carro abastecido aqui no posto Fazão, as margens aqui da rodovia Rio Bahia, né? E vamos seguir em frente. Estamos próximos à divisa Minas com Bahia, né? Acredito que uns 20 e pouquinho, né, quilômetros em torno disso. Vou circular um pouquinho mais aqui no pátio do posto, obviamente com bastante cuidado, para a GoPro capturar aqui as imagens, aproveitando aí a minha passagem aqui mais uma vez, né? Já passei aqui várias vezes por Águas Vermelhas, nas Minas Gerais, posto Fazão. Um pátio enorme, né? Do lado oposto da rodovia também tem um posto da rede. Então é isso, pessoal. Posto Fazão, Águas Vermelhas. As margens da BR-116, ela mesma, Rio Bahia, rodovia Santos Dumont. Então é isso, pessoal. O posto tem um bom espaço, né? Não é dos maiores postos do Brasil, obviamente, mas é um pátio grande. Eu estou circulando, né, pessoal, com toda atenção, né? Observem que ali tem um rapazinho com duas bolsinhas e tem veículos bastante, né? Então, foi apenas para aproveitar a oportunidade e registrar mais uma vez as imagens de um dos milhares e milhares de postos de combustível desse Brasil imenso. Aí, como sempre, né, postos grandes, né? Uma estrutura de serviços básicos de mecânica e, claro, borracharia. Dito isso, vamos retornar. Não nesse sentido, que aqui é sentido Itaobim. Vamos voltar a rodovia sentido Divisa Alegre, sentido divisa com a Bahia.
BR-111, BR-116, mais 10 quilômetros, divisa com a Bahia. Estamos ainda nos limites geográficos de Águas Vermelhas, nas Minas Gerais. Pessoal, a Rio Bahia sem caminhões não é Rio Bahia. Eles perceberam ali um buraco? Tem que ter atenção. Essa mudança brusca de direção, obviamente que eu olhei em fração de segundos antes os retrovisores, né? Mas claro que deve se evitar. Porém, também cair num buraco sob o risco de causar uma avaria no veículo a ponto de ter que interromper a viagem, que Deus nos proteja, ou mesmo um acidente, que Deus nos proteja mais ainda, né? Mas faz parte. Venho comentando nessa e em outras viagens, já comentei que esse trecho, o trajeto desde lá Governador Valadares até a divisa aqui à frente, 5 quilômetros, historicamente sempre foi um trecho que as condições da pavimentação nunca foram boas, pelo menos nos últimos 20 anos. Mas eu observei o seguinte, que nesse trecho curto aqui, de Águas Vermelhas, ali onde eu abasteci, até um pouco antes, até a divisa, a rodovia passou por alguma manutenção, né, que um trecho da camada asfáltica foi refeito, né? Mas isso somente nesse curto trecho aqui, já próximo à divisa, tá? Ao contrário, para lá, Taubim, Ponto dos Volantes, Padre Paraíso, Itambacuri, Delfatone e até Governador Valadares, ao longo da rodovia tem buracos. Só que falar em buracos, eles ali, vocês perceberam, né? Resumo, nesse trecho mineiro aqui de 20 km, de menos de 20 km, pontualmente ela muda um pouco, porque parte foi refeita, mas em toda a extensão aí de uns 400 quilômetros, é isso? De Governador Valadares até aqui a divisa? Acho que sim. A rodovia historicamente a pista não é boa não. No máximo regular. Muitos buracos, muitos buracos.
visualizamos o perímetro urbano de Divisa Alegre, nas Minas Gerais. Como o nome já diz, já estamos aí quase na divisa com a Bahia, muito próximo, 3 quilômetros, acredito. Então logo ultrapassemos o perímetro urbano e em seguida aquela famosa placa de divisa de estados, Minas Gerais e Bahia. Graças a Deus. Rumo a Jequié, o pernoite de hoje. Uma viagem longa, como sempre realizo. Essa já estou indo para 20 dias. Acredito que hoje é o 17º dia. Os famosos cegonheiros. Os famosos cegonheiros. Aqui é o quilômetro 3. Perímetro urbano de Divisa Alegre, nas Minas Gerais. Hoje é dia 3 de novembro de 2023, uma sexta-feira ensolarada. Retornando da nossa viagem a Curitiba, capital paranaense, com passagens pelo interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Valinhos, Jarinu, Jundiaí. A partir de São Paulo eu fui a Curitiba, como disse, rever ela mesma, a Regis Bittencourt, BR-116, que liga Curitiba a São Paulo. Mas na volta eu fiz a rota um pouco diferente. A partir de Juquiá, no retorno de Curitiba, eu acessei uma rodovia estadual e subindo, né, direção Sorocaba e tal. Juquiá fica às margens da BR-116, né, da Regis Bittencourt. Visual muito bonito, eu já conhecia descendo, né, e agora fiz subindo, saí lá em Sorocaba e a partir de Sorocaba acessei a SP-75, que é a rodovia do Açúcar, popularmente chamada de Castelinho, pela proximidade com a Castelo Branco. E aí acessei uma outra rodovia, acredito que é SP-360, Jundiaí, Itatiba, enfim. E a partir de Itatiba, retornando pela Presidente Dutra, né, saindo de Itatiba pela SP-65, que é a rodovia Dom Pedro I, em direção a Atibaia, cruzamos a Fernão Dias, que é a BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, Belo Horizonte, como queiram. Em Jacareí acessamos a rodovia Presidente Dutra, né? E em Resende, já no estado do Rio de Janeiro, pernoitei. Depois, a partir de Barra Mansa, já no entorno de Volta Redonda, acessamos a BR-393 até, enfim, direção Três Rios, passando por Vassouras, Valença, Barra do Piraí. E acessamos aí, em Além Paraíba, a BR-116. Quilômetro 1, pessoal. Estamos quase na divisa com a Bahia, a metros. Me distanciar um pouquinho aqui desse cegonheiro. Atrás não vem nenhum veículo, para que a GoPro possa capturar no ângulo adequado, mais adequado possível, aquela placa tão conhecida aqui, que
nós já passamos dezenas de vezes mais à frente. É a divisa com a Bahia. Eila, graças a Deus, divisa de estados, Minas Gerais e Bahia. Início do trecho sob concessão da Via Bahia. Graças a Deus, Pai, graças a Deus. Continuar aí nos protegendo como sempre faz, tem feito. Pessoal, relembremos a placa Vitória da Conquista a 113 km, Feira de Santana 512, Salvador a 630. Quem foi para Curitiba morando em Aracaju, estamos em casa. Graças a Deus, pessoal. Esse é o quilômetro 933 da BR-116, ela mesma, Rio Bahia.